Boa noite, meus queridos alunos da primeira etapa do Colégio Veracruz, que é o professor Amora, né? Vocês sabem. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Com esse vídeo, nossas aulas remotas, ok? E espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam com muita saúde, tá? Espero também que vocês assistam o vídeo com muita atenção. Quem tiver imprimido o material, beleza, acompanhe com o material. Quem não tiver impresso, né, no caso, acompanhe o vídeo, o slide, tá? Mas aí eu peço que você preste bem atenção, né? Para você aprender um pouco de fato, tá? Então, eu sempre gosto de lembrar que a gente precisa ter fé, né? Que esse momento aí ruim de pandemia vai passar. E logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar na sala de aula, né, fazendo nossos estudos. E a gente precisa estudar, né, para crescer na vida. Então, bora prestar atenção para tentar aprender, ok? Então, a gente vai corrigir, tá, a segunda parte da atividade do material de língua e linguagem, ok? Então, vamos lá, beleza? Então, a primeira questão diz aí: leia o texto abaixo e responda as questões. Olha só. O texto abaixo, olha aí, um texto, né? Que são mensagens de WhatsApp. Eu, de novo, vou falando em linguagem, é bom lembrar que a gente tem a ideia hoje, né? De que nós só nos comunicamos por meio de... nós só nos comunicamos por meio de texto, tá? Então, tudo é texto em se tratando do estudo de língua portuguesa. Então, as mensagens que você produz no WhatsApp são textos, beleza? Então, para você ter uma ideia disso, as minhas turmas do Fundamental, pela manhã, que eu dou aula em outra escola, as aulas estão sendo pelo WhatsApp. Então, como a maioria não tem acesso, né, a essa plataforma que nós usamos, né, do Classroom, lá a gente faz pelo WhatsApp. E eu pego muito no pé dos alunos, para eles pontuarem, para eles escreverem direitinho, tá? Porque eles estão produzindo texto. Então, quando eu estou escrevendo, quando eu estou me comunicando, mesmo falando, eu tenho que lembrar que eu estou produzindo texto. Daí a ideia que nós discutimos quando falamos em linguagem, né? Que nós devemos usar a linguagem conforme a situação, né? E claro, a gente deve levar sempre também em consideração com quem a gente está interagindo, com quem a gente está praticando o ato de se comunicar. Você, de novo, eu vou lembrar. Provavelmente você fala de uma forma com os amigos na rua, no trabalho. Você fala diferente quando você fala com seu pai, por exemplo, com a sua mãe. Então a gente regula a nossa linguagem conforme o nosso ouvinte. Então, se você estiver se comunicando por meio da linguagem escrita, né, nos aplicativos de mensagem, você tem que lembrar com quem você está falando. Com amigo comum, íntimo, você usa qualquer tipo de linguagem. Olha, o exemplo do nosso texto aí é uma linguagem de quem está despreocupado com normas, né? E aí a gente tem a ideia de que ele tem intimidade com quem está falando, porque usa a linguagem de forma desprendida. Mas se você for falar com um professor, por exemplo, você tem que usar a linguagem de forma, né, adequada. E aí a ideia sempre que a gente discutiu lá em linguagem, né, de que a gente usa a linguagem conforme o nosso ouvinte, conforme o nosso interlocutor. Eu vou adequar sempre a minha linguagem. Então, de novo, eu vou dizer, a gente tem que ser bom de língua, e ser bom de língua é saber usar a linguagem conforme a situação. Entendido? Então, vamos lá. Então, olha lá, nossa mensagem do WhatsApp, né? Você que conhece essa linguagem facilmente entendeu o texto. Oi, tudo bem? Estou com saudade de você. Oi, também estou. Fazendo o quê? Estou estudando para a prova. O que vai fazer hoje? Hoje, depois do serviço, vou para casa jogar um game com um amigo, né? Então vejam como é a linguagem aí, num contexto, né, em que eu tenho mensagens trocadas de WhatsApp. Então, uma linguagem adequada para o contexto. De novo, o tio vai lembrar, né? Nós vimos lá que nós temos várias linguagens. Daí que eu não posso dizer certo ou errado. Eu tenho várias linguagens.
esse tipo de linguagem aqui, eu não posso dizer que está errado, hein? Que fique bem claro. Ah, é errado falar assim. Não é, tá? Não é. Agora, claro que, de novo, dependendo de quem você está falando, você tem que adequar a linguagem. Se você usar uma linguagem dessa com o professor de português, ele vai dizer que você não sabe escrever direito, né? Apesar de que, olha lá, esse texto está bem pontuado, que eu estou achando interessante que ele está bem pontuado, que a gente tem visto muito nas mensagens de alunos, e mensagens de pessoas, até outras pessoas, né? Que não propriamente alunos, às vezes até professores, que na hora de escrever no WhatsApp esquece de pontuar, de colocar ponto de interrogação, ponto final, né? Vírgulas. Oi, professor, esquece de colocar vírgula. Então, você repara que apesar, né, das quebras de palavras, do que a gente chama, né, de palavras contraídas aí, abreviadas, nós temos uma pontuação até considerável dentro desse texto aí, né? Então, é muito ruim quando você escreve sem pontuação. Muitas vezes você quer dizer uma coisa e acaba dizendo outra. E aí a pessoa que vai ler, se ela não tiver um bom entendimento de você, por exemplo, se não tiver um conhecimento de quem é você, ela pode não entender, tá? Então, às vezes você quer perguntar, você esquece da interrogação, não fica claro que é uma pergunta. Então, você tem que ter esse cuidado. Beleza? Continuando, então. Então, vamos lá, a primeira questão. Olha aí. Então, a primeira questão, a pergunta é o seguinte: a linguagem do texto acima é considerada culta ou coloquial? Né? Então, lembra lá? A gente vai chamar de linguagem culta, formal. Ela se caracteriza muito, né? Muito mais pelo respeito, vamos dizer assim, pelo respeito e uso das normas da gramática tradicional. Então, palavras escritas de forma completa, verbos concordando direitinho com o sujeito, né? Então, o nível de palavras também é diferenciado. Então, a linguagem coloquial não, ela é espontânea, eu não estou preocupado muito se o que eu estou escrevendo está de acordo com as regras da gramática, mas eu estou preocupado em comunicar. E aí, né, é uma linguagem espontânea. Então, o nosso texto aí, logicamente, se caracteriza por ser um texto, olha lá, escrito em linguagem formal. Então, olha aí uma resposta que eu coloquei aí, né? A linguagem do texto é considerada coloquial. Coloquial, eu falei formal, perdão, tá? Então, na realidade, eu tenho uma linguagem coloquial aí, espontânea, né? Sem preocupação em seguir as regras, por exemplo, da escrita das palavras. Entendido? Muito bem. Então, repare aí, linguagem coloquial, ok? Na letra B, por que o autor dessa mensagem escreveu para o colega usando essa escrita? Por quê? Né? O que é que você imagina? Então, sempre que nós usamos a linguagem, produzimos o texto, nós temos uma intenção comunicativa. Então, também é importante você lembrar, em várias questões de provas aí de forma geral, eles trabalham com temática, trabalham com intenção comunicativa do texto, ok? Então, por que se escreve assim, né? Olha a resposta que eu coloquei aí, né? Porque, no geral, quando se usa a linguagem coloquial, lembra, o texto está caracterizado como linguagem coloquial, uma linguagem espontânea, né? Se faz uso da linguagem de forma despreocupada, espontânea, com a intenção de se comunicar de forma rápida. Então, lá, na mensagem do Zap Zap, para escrever rápido, o que é que se fez lá? Muitas palavras são cortadas, né? A falta de palavras completas, muitas abreviações, falta de pontuação em muitos casos. Então, é uma escrita que tende a ser rápida, a ideia de se comunicar de forma rápida. Tá? Então, essa foi a intenção. Deu para entender isso daí legal? Então, lembrar que é dentro dessa ideia que o texto trabalha. Então, linguagem sempre tem a ver com o contexto, com a intenção. Então, nesse caso, a intenção de comunicar de forma rápida. Beleza? Vamos à letra C agora. Essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Olha aí, essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Então, né, você já deve saber, ter consciência que não, em nenhum tipo de trabalho da escola, que é um contexto de linguagem formal, eu vou fazer uso desse tipo de
de escrita, né? E aí é que está o problema, que eu sempre falo isso. No WhatsApp, escrever cortando palavras, abreviando, dependendo de com quem você esteja falando, não tem problema. Agora, o problema é você se acostumar a escrever assim. E aí, quando estiver fazendo, por exemplo, uma prova, uma resposta de uma prova, querer escrever do mesmo jeito. Aí não dá, porque no caso é o quê? Inadequação de linguagem. E aí você tem que lembrar que o contexto não é de linguagem coloquial, e sim de linguagem formal. Então não dá para escrever do mesmo jeito. Então, essa escrita não pode ser usada em trabalhos escolares. Então, eu escrevi o seguinte, olha lá. Não, porque eu tenho primeiro uma pergunta direta, né? Primeiro eu vou dizer sim ou não. Então, não, depois eu vou dizer o porquê. Porque nos trabalhos de escola, qualquer que seja, o contexto é de uso da linguagem formal. Tenho que escrever em linguagem formal. Então, não me esqueçam disso, não só em provas de língua portuguesa, mas em qualquer outra prova, tá? Letra D agora. Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? Hein? Essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? Então, eu acredito que não, né? Se a mim, que tendo, né, a ter uma linguagem mais formal, né, por causa dos estudos e tudo, não atrapalhou, eu acredito que você, que provavelmente vive nessa situação, nesse contexto, não teve dificuldade, né? Não teve dificuldade. Então, você poderia responder aí que não. Se precisasse do porquê, você iria dizer, né? Porque estou nessa linguagem, já é comum, né, no uso, nesse meio de comunicação e por aí vai, tá? Mas aí a pergunta ela é direta e a resposta, logicamente, é não, ok? Não. Entendido? Olha agora a letra E. Reescreva essa mensagem usando a norma culta da língua, ok? Reescreva essa mensagem fazendo uso da norma culta da língua. Olha lá como eu botei aí, não é? Oi, tudo bem? Então, todas aquelas palavras que estão abreviadas, né? Você deveria ter reescrito, quem está fazendo a atividade direitinho, reescrever, né? As palavras completas, de acordo com a norma, tá? Da escrita, com que é convencional a escrita tradicional, chamada também de formal. Então, olha aí. Oi, tudo bem? Então, com ponto, né? Com ponto de interrogação. Estou com saudades de você. Ponto final aí da frase. Então, como eu tenho diálogo também, eu marquei aí com travessão. Então, repare, é importante que você vá se ligando como a gente deve escrever. Caso você precise, você já sabe como vai colocar, né? Então, olha lá. Segunda frase. Oi, também estou. Fazendo o quê? Poxa, pessoal, eu falhei aí agora, tá? Então era para ter um ponto de interrogação aí. Eu acabei não colocando no slide, perdão. Então, um ponto de interrogação faltou aí. Então, oi, também estou. Fazendo o quê? Olha a sequência. Estou estudando para a prova. Lembra lá do texto? Tá tudo abreviado. Então, novamente, em trabalho de escola, você não vai abreviar. Então, nada de usar Q cortado, P cortado na hora que estiver escrevendo na prova. Então, preste atenção, vá aprendendo. Olha lá outra frase. O que vai fazer hoje? O que vai fazer hoje? Tá? Hoje, depois do serviço, lembra como está tudo abreviado? Vou para casa jogar um game com um amigo, né? Com um amigo. A palavra game já está no nosso uso comum também, tranquilo? Então seria essa aí, assim ficaria, né? A resposta dessa letra E. Você que procurou fazer direitinho, que de novo vou dizer para você aprender, é importante você fazer também as atividades, tá? Olha que eu tenho a letra F agora, né? Qual a intenção das pessoas ao usar esse tipo de escrita nas redes sociais? Olha aí a resposta. Realizar uma forma de comunicação rápida e espontânea. Realizar uma forma de comunicação rápida e espontânea. Então, quando você escreve dessa forma,
No geral, a ideia é essa, né? Se comunicar rapidamente, né? Então, realizar uma forma de comunicação rápida e espontânea. Na número 2, olha lá. Em relação ao uso da linguagem na tira abaixo, marque a alternativa correta. Então, olha que eu tenho aí a tirazinha do Garfield, né? Então, que ele está lá, depois ele está na rede, olha aí se embalando, chega o John e grita, fora! Aí ele sai muito invocado, dá só uma lanhada com a unha embaixo da rede. Olha o que acontece lá, né? O Joe cai na rede. Então, olha aí. Vamos ver o que é que tem lá nas alternativas? Vamos ver qual é a alternativa correta? Então, em relação à linguagem. Então, olha aí. A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. A linguagem verbal, aquela palavrinha lá no texto, né? Que aquilo lá também é um texto. Não, né? O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha? O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha? Né? O uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha? E aí, qual é a resposta correta? Letra D. A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha? Né? Claro que essa letra D está errado, sim. A resposta correta é a letra C. Então, eu tenho tanto o uso da linguagem verbal e não verbal, contribuindo para o entendimento da tirinha lá. Ok, pessoal? Então, essa foi a correção, né, da última parte da nossa atividade lá de língua e linguagem, que eu espero que você tenha feito, né? Se não, de qualquer jeito que você tenha acompanhado com atenção as discussões, tá? E a correção aí nesse nosso vídeo, ok? Então, desde já, obrigado e até, se Deus quiser, um próximo encontro aí, até um próximo vídeo, beleza? Até logo, um abraço.